Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês, passo a passo, um grande tutorial, um aulão aí de como você fazer o seu controle de leituras através do Notion. O Notion é um aplicativo de organização que você pode usar para diversos fins, não só para leitura, mas também seu controle diário, controle de viagens, controle financeiro. Ele parece meio que um Excel, só que um pouquinho mais bonito, e o pessoal realmente aproveita da estrutura do Notion para criar templates assim bonitinhos, e eu uso muito no meu dia a dia. É o meu aplicativo principal, onde eu faço todo o meu controle de leituras, além das plataformas do Scooby do Goodreads, né? Eu tentei fazer por um tempo no caderno manual, mas eu acabei migrando porque no programa é muito mais fácil, que eu posso ter acesso a ele pelo meu celular também. Então eu gravei um grande tutorial para vocês, ensinando passo a passo, do zero, de começando de uma página em branco até ter o seu caderninho de leituras completo no Notion. Então fiquem com o vídeo a partir de agora e espero muito que vocês gostem. A primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma nova página no Notion. Então aqui no canto eu já tenho algumas, mas vocês vão aqui em adicionar uma página e vai criar essa sem título. Então esse aqui é o Notion sem absolutamente nada. Então a primeira coisa é você dar um nome para o seu caderno. Então você pode colocar qualquer coisa. O meu que eu uso ali, eu usei o Journal, mas vamos colocar tipo assim, caderno de leituras, por exemplo. A primeira coisa que eu recomendo vocês a fazerem é vir aqui nos três pontinhos aqui em cima, no canto, e ativar o largura completa. O que que isso vai fazer? O Notion, quando você tá aqui, ele tá nesse espaço dessa coluna aqui do meio que a gente tá vendo. Quando a gente ativa a largura completa, ele usa toda a página, ele não usa só o meio da página. A segunda coisa que você vai ver aqui em cima quando você passar o mouse é que você pode adicionar uma capa e um ícone. Tudo isso é questão de personalização também, que vai de você, como você preferir colocar. Eu já salvei uma capa aqui no meu computador, então eu vou adicionar, eu vou aqui em alterar capa, carregar, reposicionar, tem um botãozinho reposicionar, que daí você coloca como você quiser. Então ele já tá com uma capinha bonitinho. E também você pode colocar um ícone, adicionar ícone aqui, ó. Esse ícone você vai ver que ele vai ficar nessa lateral do Notion junto com os seus outros cadernos. Então é outra forma de identificação, de personalização. Você pode clicar aqui, aí, caderno de leituras. Aí agora a gente vai começar. Você tá com essa página em branco. Toda vez que você dá um enter, ó, ele cria uma nova linha no Notion. E essas linhas, quando você passa o mouse, ó, você pode perceber que cada uma tá marcada aqui como uma linha diferente. O Notion ele é separado em blocos, então a gente na verdade não vai chamar de linha, vai chamar de bloco. E esses blocos, por exemplo, se eu escrevo aqui, ó, teste, se eu escrevo aqui, eles são, através desses 6 pontinhos, você pode movimentar. Então o Notion, toda a sua personalização, você pode ir criando e depois você pode simplesmente mudar o lugar das coisas só clicando e arrastando. Então eu quero esse texto mais para cá. E também para deletar, por exemplo, quero selecionar esses dois, ó, e deletar. Primeira coisa, eu quero colocar uma divisão aqui para começar o meu caderno, então eu vou dar barra. A barra é onde a gente vai criar coisas dentro do Notion, é tipo um comando dele. Dentro dessa barra aqui, ó, a gente tem várias coisinhas que a gente pode criar. Eu vou colocar um divisor, que é basicamente uma linha, ó, que ele vai separar o título de onde eu vou começar realmente a trabalhar aqui no caderno. Vamos começar, a coisa mais importante para a gente puxar tudo a partir dessa tabela, a gente vai começar com as leituras, com o nosso banco de dados de leituras. O Notion trabalha muito com essa coisa de banco de dados também. Então a gente vai começar criando uma página aqui dentro, vou colocar barra, e tem, ó, página, vou clicar aqui. Se eu voltar lá em caderno de leituras, ele tem uma página agora criada, que está sem título ainda. Eu vou nomear como leituras. É aqui onde eu vou colocar todos os meus livros, vai estar dentro desse banco de dados aqui. Mais uma vez, eu vou entrar aqui, ó, e colocar a largura completa. Você também pode colocar uma capa nessa página, assim como todos os outros. Se você não quiser procurar, você pode vir aqui nesse Unsplash e ele vai ter um banco de imagens já para você usar, que é desse site Unsplash. Então você pode colocar, sei lá, books, por exemplo, que vai ter já algumas opções de imagens de livros. É só você clicar. Eu vou colocar barra, vou digitar base de dados e tem duas opções, inline e página inteira. Página inteira, ele vai criar mais uma página para esse banco de dados. Não precisa, porque a gente já criou a nossa página de leituras. Então eu quero esse banco de dados aqui mesmo, vai ser inline. Aí ele vai criar essa tabela, que é onde vai estar registrado todas as nossas leituras. Então aqui eu também vou colocar, ó, leituras. Eu vou abrir aqui, ó, só para ficar mais fácil para vocês verem as categorias que a gente vai criar. Eu vou colocar um de teste, tipo o caminho dos reis, só para a gente usar de exemplo. Tá? Aqui embaixo tem essas propriedades. As propriedades são justamente isso que a gente quer colocar para o livro. Então, formato, se é e-book, livro físico, autor, página, lá vai ser tudo aqui. Então, o primeiro que a gente vai
criar é em qual formato é esse livro. Eu quero colocar essa propriedade. Então eu vou aqui em editar propriedade e eu vou colocar o seleção. Em tags, que é o nome da propriedade, eu vou colocar formato. Aqui em vazio, você vai criar as características que você vai selecionar quando você for cadastrar um livro novo. Então, por exemplo, e-book. Aí você clica aqui em criar, livro físico, um quadrinho, pode ser um audiobook, qual mais formato que tem, ou pode ser tipo shadow reading, que é quando você tá lendo e ouvindo audiobook junto. Aí fica a critério de vocês os formatos que vocês leem. E você também pode alterar as cores dessas características. Você selecionando aqui, ó, tem a listinha que você acabou de criar, você vai nesses 3 pontinhos e você pode ir mudando a cor. Agora, autores. Então vou criar adicionar propriedade. Esse vai ser também seleção. Por quê? Já vai ficar cadastrado no banco de dados que você vai criando ao longo do seu uso do Notion vários autores. Essa categoria vai se chamar autores. E daí você também pode cadastrar, se você quiser cadastrar já alguns, ou você pode ir cadastrando à medida que você for lendo os livros. Então, o Caminho dos Reis é do Brandon Sanderson. Eu vou dar Enter, acho que Enter ele já cria, ó. O Caminho dos Reis eu estou lendo no livro físico, você pode selecionar aqui, ó. E é de autoria do Brandon Sanderson. Vamos criar mais uma propriedade agora, que é quantas páginas tem esse livro, que é aqui em número. E o nome da nossa categoria vai ser páginas. E aqui vamos colocar, sei lá, não lembro agora quantas páginas tem o Caminho dos Reis, mas vamos botar, sei lá, 1050, por exemplo. Por uma coisa que eu vou explicar para vocês depois, que é a gente ter esse controle de progresso, de quantos % a gente tá no livro, você consegue fazer isso pelo Notion. Mas para isso vocês vão ter que criar mais uma categoria, que é para você colocar em qual página você tá atualmente. A gente vai fazer mais uma vez, adicionar propriedade, número, e eu gosto de colocar a página atual. Aqui você pode ver que ele foi um pouquinho para cima, ó, do outro, eu quero arrastar, na verdade ele vai vir depois. Tudo você arrasta com esses 6 pontinhos que ele tem na frente dos blocos. E eu tô na página 235. Agora, vamos colocar nota, para quando você termina de ler o livro. Então, adicionar propriedade, de novo, seleção e nota. Aqui você vai criar também todas as notinhas que você vai dar eventualmente para os livros. Então, o primeiro que a gente vai criar, eu vou puxar aqui o teclado de emojis, que é Windows, ponto, vírgula, estrela, e vou dar Enter. Beleza, eu criei uma estrela. Agora eu vou criar o de 2 estrelas também. Ó. Vou clicar 2 vezes e vou criar o 2 estrelas. Eu gosto de deixar tudo na mesma cor. Como são estrelinhas, eu deixo tudo de amarelo, mas aí vai de você também, pode ser uma coisa de cada cor. Mas eu também costumo criar uma categoria para livro abandonado, que eu coloco DNF, que é a sigla de Did Not Finish, que é um livro que você abandonou, mas você pode escrever também, sei lá, abandonado, vamos colocar aqui. Que eu vou colocar, tipo, vermelho, diferente dos outros. Agora eu vou adicionar mais uma propriedade que vai ser de número também, porque aqui a gente vai colocar a nossa nota em formato de número, que isso vai servir para um outro propósito lá na frente também. Você não precisa se você não quiser, mas como às vezes eu gosto de quebrar a nota, tipo 4,5, 4,25, eu coloco esse campo extra, que é onde eu digito a minha nota real para o livro, além das estrelinhas. Então eu vou escrever, sei lá, nota real, por exemplo. Basicamente, vamos supor, eu dei 5 estrelas para esse livro, marquei lá no Scooby no Goodreads 5 estrelas, que é como ele deixa a gente marcar, mas na verdade esse livro é um 4,5, então eu posso vir aqui e digitar que na verdade eu dei 4,5. Isso vai, mais uma vez, vai importar lá na frente, porque a gente vai conseguir fazer uma média das notas que você deu nas suas leituras do ano. Aqui eu vou criar mais um de seleção e vou colocar favorito. Se esse livro for favoritado, eu vou marcar ele com um coração. Deixa eu procurar aqui. Se o livro não for favoritado, ele não vai ter nada aqui, ele vai ficar vazio. Mas se eu favoritei esse livro, eu só venho aqui e coloco o coraçãozinho. O próximo é a data da leitura. E aqui a gente tem também uma propriedade chamada data, que é justamente para isso. E você pode marcar quando você começou a ler e quando você terminou, incluindo a hora, se você quiser também, tá? É algo que é um detalhe que eu não coloco, porque já é demais. Eu comecei a ler esse livro no dia 4 de dezembro, então ele já foi pra lá, ó, 4 de dezembro de 2023. E eu também quero incluir a data de término. Vou marcar aqui, ó, data de término. E vou marcar que eu terminei dia 11. Então ele vai criar esse espaço de tempo ali mostrando quantos dias você levou para ler o livro. O próximo que eu coloco também, que é muito importante pra gente depois separar as leituras, se você quiser, por exemplo, visualizar suas leituras por mês, você precisa colocar a categoria de seleção e mês da leitura. Você vem aqui e mais uma vez você vai ter que criar um por um. Então a gente tá em dezembro, né? Eu marquei o livro como lido em dezembro, eu vou marcar aqui dezembro. Em seguida a gente vai ter a propriedade da capa do livro. Então você vai vir aqui adicionar propriedade, arquivos e mídia, capa do livro. Você pode fazer o seguinte, quando você clica, ele dá a opção
opção carregar, então você pode escolher um arquivo do seu computador, mas quando você carrega uma imagem para o Notion, você salva ela no seu banco de dados, na sua conta do Notion. Isso ocupa espaço. O Notion, se eu não me engano, ele tem um limite de megabytes, de gigabytes que você pode subir de imagem nele, mas o que eu recomendo vocês fazerem é enviar por link. Aí você usa uma imagem que está na internet. Então você vai aqui, ó, integrar link. Aí o segredinho é o seguinte, você vai na Amazon, procura aí Caminho dos Reis, vai no e-book, no Kindle, que ele tá a capa certinha, aí você clica com o direito, copiar endereço da imagem. Você volta no Notion e cola esse endereço aqui. Ele vai puxar a capa de Caminho dos Reis. Agora a gente vai fazer uma categoria de progresso de quantos por cento você tá no livro ali de páginas 1050 para sua página atual 235. Quantos por cento isso é do livro? O Notion vai fazer isso automaticamente para você também. Você vem aqui e adiciona uma fórmula e eu coloco progresso. Aqui vocês vão precisar colocar uma fórmula de programação HTML. Eu não sei como funcionam essas fórmulas do Notion, eu peguei da internet e eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo todas as fórmulas que eu usar na construção do meu Notion, tá? Você vai clicar aqui em vazio e ele vai ter esse espacinho aqui, ó, para você colar a sua fórmula. Que eu deixei aí para vocês na descrição. O página atual você pode substituir pelo nome que você colocou. Por exemplo, se você colocou página que eu tô, você vem aqui e muda o textinho para a página que eu tô. Como ele vai puxar, ó, página atual, tá vendo que é o nome da categoria que eu criei, e páginas, tem que estar escrito igualzinho o nome da categoria que você criou, e salvar. Aí você pode clicar aqui em progresso, editar propriedade e como você quer que apareça. No caso eu quero que apareça como barra, e também o formato do número vai ser porcentagem. E você pode escolher a cor da barra que você quer também. Eu vou querer laranja. A gente vai ter mais uma propriedade que eu vou criar aqui, mas isso eu só vou criar depois, porque a gente vai precisar fazer um outro banco de dados agora. Mais uma vez, depois vocês vão entender por que a gente precisa dessa categoria para criar um negócio bem legal no final. E agora tá aqui a nossa tabela, ó, com todas as categorias que a gente criou. Você pode arrastar a tabelinha para ele caber tudo numa página, se você quiser. Como são muitas categorias, você pode escolher também o que você quer que apareça e o que você não quer que apareça, tá? E você também pode organizar do jeito que você quiser, ver quando você for abrir a sua lista de leituras. Então, eu gosto, por exemplo, de logo depois da capa, eu já quero saber quantas páginas tem. Então, eu venho aqui e arrasto, ó. Vou criar mais alguns livros aqui rapidamente, porque a gente vai precisar desses livros aqui para outras coisas no futuro. Então, vou criar algumas leituras fictícias aqui rapidinho e a gente já continua. E agora, na verdade, tá tudo bagunçado. Tem livro de novembro, tem livro de dezembro, tá uma zona. Você pode filtrar da forma como você preferir. Você pode ordenar também. Então, eu quero ordenar, ó. Você passa a mão aqui em cima da tabela, ele aparece a opção ordenar. E eu quero ordenar por data de leitura. E essa data de leitura vai ser decrescente. Então, os mais recentes vão estar em cima. Então, a minha leitura atual, por exemplo, ó, que eu estou em 22%, ela vai ser a primeira que vai aparecer. Se você quer que as suas leituras mais antigas fiquem por cima e as mais recentes lá embaixo, você também pode. Você quer ordenar alfabeticamente? Na verdade, você vem ordenar. Em vez de data da leitura, você ordena por nome. Beleza? Agora, eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero ter opção de visualizar os livros pelas notas que eu dei ou pelo mês que eu li. Então a gente vai criar aqui onde está a tabela, eu vou renomear e vou colocar principal, que é a minha tabela principal onde está todas as minhas informações. Eu vou clicar no maisinho e vou criar mais uma visualização dessa tabela. E aqui eu vou colocar por nota. Então eu vou escrever por nota. Aqui a gente vai escolher quadro nessas opções que tem aqui no cantinho. Tá bem em cima de mim aqui, ó. Botei minha câmera aqui do lado para vocês conseguirem ver. Aqui nos 3 pontinhos você vai clicar. Você vai em layout. Aí você vai em agrupar por. E novamente aqui em cima, agrupar por de novo. E você escolhe nota, por exemplo. Aí ele vai agrupar os livros pelas notas que você deu. Esses sem nota você pode tirar ou ocultar se você não quiser, que são os livros que você não avaliou. Mas aqui eu sei que eu li um livro 3 estrelas, eu li 2 livros 4 estrelas e eu li 2 livros 5 estrelas. Então aqui você organizou o livro por nota. Ou você pode criar mais uma visualização agora por mês, por exemplo. Mais uma vez você vai criar essa visualização, vai aqui em agrupar por e agrupar por de novo e vai escolher mês da leitura. Mais uma vez ele está agrupado agora por mês, ó. Tem outras formas que você pode visualizar isso, tá? Esse layout são layouts de como essa informação vai aparecer para você. Então, se você quer através de galeria, por exemplo, ó, ele aparece em uma listinha vertical. Nas opções de layout, a visualização do cartão, o que vai
aparecer nesse cartãozinho que vocês estão vendo nesse quadrinho. A capa do livro, vou colocar. Então ele vai puxar as capas, ó. E você pode escolher o tamanho também. Eu quero ele pequeno, porque à medida que você vai colocando mais livros, vai ficando cheio. Se você quiser que a capa não seja cortada, é só colocar ajustar imagem e ele vai ajustar a imagem no tamanho do quadradinho, tá? Mas eu gosto de deixar ele grandão assim, porque eu acho que fica mais bonito, apesar dele quebrar, cortar um pouquinho a imagem. Você pode criar o céu ao limite. Você quer categorizar só os livros favoritos, por exemplo? Você pode criar favoritos. O layout vai ser galeria, filtrar. Isso, filtrar vai ser por favoritos. Aí você seleciona aqui, ó. Ele vai só filtrar os livros que tem o coraçãozinho, que você favoritou. Agora a gente vai voltar na página principal e vamos criar uma base de dados onde a gente vai separar todas as nossas leituras por ano, que eu chamo de arquivo. Então a gente vai criar aqui barra, uma nova página chamada arquivo. Você vai criar novamente uma base de dados inline. Você vai criar primeiro, o ano que você quer fazer esse controle. Então, como a gente já começou a colocar as leituras ali de 2023, eu vou colocar 2023. Mas eu também já vou criar uma para o ano que vem, 2024. Vamos abrir o 2023 ou 2024, depende de qual você criar. Tanto faz, é só para a gente criar mais uma vez as categorias aqui de 2023. Essa propriedade que já vem nele você pode excluir, tá? Vamos adicionar uma nova propriedade que é relação, que é essa setinha aqui. Ele vai pedir aonde você quer linkar. Então, a gente vai puxar ele lá para o leituras. Então, vou clicar aqui, ó, caderno de leituras. Você ativa esse mostrar em leituras e adicionar relação. O que ele fez? Ele linkou, basicamente, essa tabela com a outra tabela. Então, aqui em vazio, a gente vai colocar as leituras que a gente fez em 2023 já, ó. Parte do seu mundo, migrações, Hamlet, Fortwin, Caminho dos Reis. Depois vocês vão entender por que isso. Tá? Quando você voltar lá em leituras, ele vai ter criado uma nova coluna e aqui ele vai mostrar arquivo, que é o que você criou ali atrás agora, e vai mostrar 2023, 2023, 2023, 2023. Então ele já colocou o ano para você de todos os livros aqui que você criou, ou 2024 para o próximo ano também. Vamos voltar lá para o nosso arquivo e agora a gente vai criar mais uma propriedade que é o rollup. Aqui em tipo, deixa rollup, relação, você também coloca o leituras, propriedade você escolhe nome e em calcular você coloca contar tudo. Então, basicamente, ó, ele criou uma formulinha aqui onde ele mostra para você quantos livros você já leu em 2023. Eu vou deixar ele aqui nesse segundo. Então ele colocou 5. Então eu já li 5 livros esse ano. Tudo isso porque a gente vai criar uma formulinha para deixar tudo isso bonitinho. Só vai fazendo, tá, gente? Só vai seguindo que depois vocês vão entender por que tudo isso. Então eu vou trocar o nome dele aqui para total de livros. Agora a gente vai criar mais uma propriedade que é a fórmula. Agora vai funcionar. E eu vou aqui em editar e eu vou colar uma fórmula que eu vou deixar para vocês. Aqui na descrição também vocês podem só copiar e colar aqui que ele já vai dar certo. Eu vou salvar. O que ele acabou de fazer aqui pra gente? Tá vendo que ele criou um negocinho que você leu 5 de 80 livros, por exemplo. E aqui você pode colocar a sua meta. Tá vendo aqui na fórmula, ó, que tem 80 livros? Você pode colocar, sei lá, no ano de 2024 eu quero ler 20 livros. Então você pode trocar aqui na fórmula e você não necessariamente precisa ter o coraçãozinho leu. Você pode colocar eu li, tá vendo? Eu troquei aqui. Quando eu salvar, ele vai criar tipo uma frasezinha, ó. Eu li 5 de 20 livros. E quando você adicionar livros aqui, ele vai contabilizando aqui na fórmula já. Então agora a gente vai fazer mais um para a quantidade de páginas que eu li em 2023. Isso você faz se você quiser ter esse controle, tá? Se você não quiser, não precisa. Então a gente vai adicionar a propriedade, rollup de novo. Mas agora, a relação aqui, eu vou selecionar leituras e a propriedade que eu vou colocar é o tanto de páginas aqui, ó, hashtagzinha de número, páginas, e o calcular vai ser soma. Então aqui ele automaticamente já somou para mim todas as páginas dos livros que eu tenho cadastrados. Desses 5 livros, totaliza 2.723 páginas porque a gente já cadastrou lá na tabelinha. E aqui eu vou trocar esse rollup por total de páginas. E a gente vai criar mais uma vez propriedade, fórmula, e aqui a fórmula a gente vai editar e eu vou deixar para vocês também tudo na descrição, essa outra fórmula. Aí ele vai criar o textinho automático ali, ó. Eu li 2.723 páginas
páginas. Se você quiser colocar em 2023, por exemplo, ó, aí você faz o textinho que você quiser, você edita lá na fórmula. Agora o próximo que a gente vai colocar, mais uma vez, roll up, e aqui eu vou chamar total de favoritos. A gente vai saber quantos livros a gente favoritou no ano de 2023, mais uma vez, puxando de leituras. Agora a propriedade que eu quero é o favorito. Por isso que a gente criou um campo separado só para o favorito, porque aqui a gente vai conseguir separar os livros que foram favoritados ou não. A gente vai colocar contagem de não vazios. Por que ele contagem de não vazio? Ele vai contar pra gente quantos livros lá na nossa tabelinha estão preenchidos com o coração, que no total são 3, exatamente como tá lá no nosso caderno de leituras. Mais uma vez, vamos criar uma outra fórmula e eu vou trocar também eu favoritei. E só vou dar salvar. Aí ele vai mostrar pra gente, vai criar um textinho também, ó. Eu favoritei 3 livros. Esses textinhos a gente vai usar depois lá na nossa home, pra ele ficar bonitinho. Quando você entra no seu Notion, vai aparecer os seus status de 2023. Quantos livros você já leu? Quantas páginas você já leu? Quantos livros você já favoritou nesse ano? E por último, vamos colocar mais um aqui, que vai ser a média de notas que a gente deu. Então, relação leituras. Agora, a propriedade que a gente vai pegar é o nota real. Por isso que a gente criou essa categoria em forma de número, que a gente vai precisar desses números, porque aqui em calcular, a gente vai calcular a média. E ele vai dar para mim aqui já, ó, 4.3. A gente também vai puxar mais uma fórmula e vou colocar minha média de avaliação foi, e aqui ele criou um textinho para mim, ó. Minha média de avaliação foi 4.3. E é isso, nós criamos aí nosso banco de dados para 2023 com todas as informações agrupadas. Da onde ele tá pegando essas informações? Lá do nossa banco de leituras. Quando a gente for criar uma nova leitura, isso é muito importante agora, tá? Vou criar uma nova leitura. Agora vocês vão ver que vai ter esse arquivo aqui nas características. Você vai vir aqui e simplesmente selecionar o ano, 2023 ou 2024. Então vamos criar um livro novo, por exemplo, Palavras de Radiância, que inclusive é a leitura que eu tô fazendo, na verdade, agora que eu tô gravando esse vídeo. Quando vocês forem lá pro arquivo, vocês vão ver que o Palavras de Radiância apareceu aqui já, ó. E já mudou. Total de livros, 6. Total de páginas, ele já mudou também. Infelizmente, ele já mostra como se o livro tivesse completado, tá? Aí você pode mexer nas fórmulas se você quiser, modificar, em vez de somar o total de páginas, a página atual que você tá. Enfim, aí vai de vocês. Então é isso, a gente tem as nossas 2 páginas principais, que vai servir para tudo, basicamente. Essas 2 páginas, elas precisam ficar aqui como ícones clicáveis, tá? Como se fosse um menuzinho mesmo. Se você... eu não quero que fique aparecendo arquivo aqui na minha home, infelizmente ele vai ter que aparecer, tá bom? Não tem como você esconder isso aqui. O que você pode fazer é ele deixar num cantinho esquecido ali. Vamos supor que eu quero começar a fazer um menuzinho pra minha página inicial do Notion. Então eu já tenho leituras. Eu vou ter uma página onde eu vou controlar só as minhas séries de livros. Vai criando as páginas que você quer que tenha no seu Notion, tá? Aqui uma página só pra minha TBR, os próximos livros que eu quero ler. Vamos criar mais uma aqui eu criei uma de backlog porque quando eu comecei a fazer meu Notion, foi em 2022, na verdade. Eu tenho todas as minhas leituras lá desde 2013 cadastradas e eu quis trazer tudo pro meu Notion. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então aqui eu criei todas as páginas que eu quero que tenha no meu Notion. Assim, eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas pra gente deixar esteticamente mais bonito, mas aí cada um pode fazer da forma como preferir. O Notion, assim, você aprendendo o básico, você já consegue mexer e da forma como você quiser, o layout. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero dividir essa página em 3 colunas. Então eu vou colocar aqui em cima, ó, eu vou dar um espacinho, deixa ele lá embaixo, depois a gente vai e puxa o menuzinho. Vou dar barra, colunas e 3 colunas. Então automaticamente, ó, ele já criou 3 colunas para mim onde eu posso colocar coisas. Nessa primeira, eu vou criar frase de destaque e aqui ele criou um quadradinho que você pode vir aqui nos 3 pontinhos, ó, em cor, e você pode colocar da cor que você quiser. Vou colocar um roxinho assim para combinar. Aqui no ícone também, você clicando no ícone, você pode personalizar. E eu vou escrever aqui índice. Eu vou puxar aqui mais um divisor, uma barrinha divisor. E daí eu quero que tudo isso, esse aqui é o meu índice de itens, né? Eu vou selecionar todos eles, ó, e vou nesses pontinhos aqui, arrastar para debaixo do índice. Aí a gente criou um menuzinho bonitinho. Tem uma linha a mais aqui, você pode apagar para ela sumir. Se você quer que essa coluna seja menor,
você pode vir aqui e arrastar, ó. Não precisa ser grande. Você pode deixar isso aqui, por exemplo, se eu não me engano é Ctrl B, ele fica em negrito, Ctrl I, ele fica em itálico, são os mesmos atalhos do Word. Se você não quiser cor, você pode vir aqui em cor e tirar, colocar fundo padrão, ele vai ficar com essa caixinha em volta em forma de linha mesmo, mas vamos colocar com cor para ficar bonitinho por enquanto. Agora eu quero colocar uma imagem também para ficar bonitinho aqui, eu venho, e tudo isso você pode digitar, tá? Imagem. Eu vou carregar do meu computador aqui dessa vez. Vou pegar uma imagem que eu salvei aqui, ó, e ele vai carregar para dentro do Notion. Você pode clicar nela e você pode diminuir também o tamanho, ó. Eu quero colocar ali em cima, na verdade, eu vou pegar uma linha completa aqui embaixo, ó, dessas linhas que tá sobrando, eu vou arrastá-la lá para cima, porque na verdade, antes de começar o meu caderno, eu quero colocar uma citação. Então aqui, vou colar uma citação. Vou selecionar ela, vou colocar ela em itálico. Na verdade, ele aparece aqui, ó, itálico. E ficou bonitinho. Eu quero colocar uma cor também. Dá pra você colocar uma cor, um fundo rosinha. Questão de fontes, tá? O Notion só tem 3 fontes disponíveis. Eu não sei se tem como adicionar mais. Talvez tenha como, ou colocar através de programação. Mas aqui em cima ele tem os 3 que ele aparece pra gente, que é o serifado, ó, tá vendo que ele muda um pouquinho. E tem o mono. Eu acho que eu vou deixar no serifado, que eu acho que ficou bonito. Vamos colocar aqui na lateral a nossa leitura atual, para ele ficar aparecendo pra gente. A primeira coisa que a gente vê aqui na nossa página inicial, que livro a gente está lendo. Na verdade, faltou uma categoria, galera. Vou voltar aqui, ó, e vou criar o status atual da nossa leitura. Vai ser muito importante isso. Eu esqueci. Aqui, ó, tem a opção status, tá? Clica aqui e você vai colocar status da leitura e ele já dá o padrão pra gente, ó, não iniciada, em andamento e concluído. Eu vou deixar assim mesmo, que pra mim tá ótimo. E daí eu vou marcar, por exemplo, ó, Hamlet já tá concluído. E esse aqui que tá em andamento, eu vou colocar em andamento. A gente vai colocar barra e a gente vai colocar visualização em galeria. E ele vai perguntar da onde a gente vai pegar essa informação. Aonde está a sua leitura atual? Está lá em leituras, que é o banco de dados que a gente criou. E eu vou criar uma nova visualização, que vai se chamar minha leitura atual. Essa visualização, eu já vou colocar aqui que eu quero que não mostre o título, que mostre para mim a capa do livro, tamanho do cartão médio mesmo, quero que ajuste a imagem, mas a gente vai filtrar, que ele apareceu para mim todos os livros, ó, que eu criei. Mas eu quero filtrar só para os livros que eu tô lendo, então eu vou voltar aqui, filtrar, status da leitura e seleciona em andamento, ou o título que você colocou para esse tipo de categoria, e ele imediatamente, ó, já filtrou para minha leitura atual, que é a Palavra de Radiância. Se eu vier aqui, eu tenho todas as informações do livro, e aqui embaixo, gente, ele tem um espaço onde você pode adicionar notas. Você pode escrever aqui embaixo, ó, pode criar tópicos, pode criar um to-do. O que eu faço no meu dia a dia particular? Eu vou anotando as minhas opiniões. Enquanto eu vou lendo, eu venho aqui na página do livro. Quer ver? Eu vou abrir para vocês o meu mesmo. Palavra de Radiância é o que eu tô lendo. E aqui, ó, eu escrevo todas as minhas opiniões sobre o livro. Isso aqui é o meu roteiro pro vídeo já pronto. Se você pausou esse vídeo agora para ler as minhas opiniões, tem spoiler, tá? De Caminho de Radiância. Cuidado, ler minhas coisas lá, porque tá cheio de spoiler. Aqui vocês podem escolher também mostrar outras informações do livro, se você quiser. Então, os 3 pontinhos, vamos aqui em propriedades, eu quero que mostre o autor, o mês da leitura, e eu quero que mostre o meu progresso. Porque daí, o que vai acontecer? O progresso vai ficar aqui já, ó. Eu selecionei que eu quero ver nesse card em específico. Nome do autor, mês que eu estou lendo e a porcentagem do livro que eu tô. Quando você conclui esse livro, vem aqui e o status da leitura é concluído, ele automaticamente já vai sumir da leitura atual, porque a gente especificou que a gente só quer filtrar os livros que estão em andamento. Então, quando você conclui, ele some. Esse novo, você pode adicionar suas leituras diretamente agora da sua home. Vou clicar em novo, ele vai abrir um cardzinho completo pra gente colocar um novo livro. Então, um novo livro aqui, e você pode preencher tudo novamente com a leitura que você está fazendo. Se você quer deletar, você pode simplesmente clicar com o direito e excluir. Ou se você marcou sem querer, eu não terminei Radiância, posso voltar aqui, ó, e trocar para em andamento. Ele vai voltar lá para minha home. Tá vendo? Agora eu vou criar aqui mais um outro frase de destaque. Vou só jogar o arquivo aqui dentro, ó, só para ele ter aonde ficar. Por que ele tá grandão? Ele não tá dentro da nossa coluna, porque eu tinha algumas linhas em branco aqui. É só você pegar tudo isso aqui, ó, e puxar para cima. Tá vendo que ele vai aparecer uma linhazinha azul menor, ele vai vir para baixo dessas informações. Posso puxar ele aqui, por exemplo, para cá, ele vai ficar junto com esse outro menuzinho. Posso colocar de uma outra cor, um cinza. Esse arquivo, ele, infelizmente, ele vai precisar ficar na sua home, não tem para onde correr. Você pode colocar ele aqui embaixo para não atrapalhar, se você não quiser. Agora eu quero colocar aqui a minha TBR, os próximos livros que eu quero ler. Eu vou aqui em TBR, que eu criei já essa página,
só que eu vou ter que criar todo um banco de dados para ela também. Não precisa ser exatamente as mesmas categorias, tá? Que você colocou lá em leituras. Eu coloco separado, que eu acho melhor, porque às vezes eu coloco na minha TBR, mas não necessariamente eu vou ler esse livro. Eu só tá ali como quero ler um dia. Então a gente vai abrir aqui. Vou colocar o Em Busca de Mim, da Viola Davis, em janeiro. Então, Em Busca de Mim. Vou deletar essa categoria que já vem. Vou colocar... A primeira que eu vou colocar é a capa, arquivos de mídia. Beleza, já tá com a capinha bonitinho. E eu vou colocar um status também, mas eu quero mudar. Aqui eu vou trocar, tá? O não iniciado, na verdade, vou vir aqui em status, editar propriedade. O não iniciado eu vou colocar como quero ler. O outro eu vou colocar não lido. E eu vou jogar vermelhinho nele. O verdinho vai ser o lido. Então tem esses 3 status. Obviamente, Em Busca de Mim eu ainda quero ler. A gente vai adicionar mais uma propriedade, que é o prioridade. Esse aqui vai ser seleção. E vou colocar prioridade. Por que eu coloco isso aqui? Para eu separar livros que estão logo a seguir e os livros que eu quero ler lá no futuro. Aí você pode categorizar da forma como você preferir, tá? Livros que eu vou ler esse mês, livros que eu vou ler mês que vem, ou livros que eu quero ler até o final do ano. Então eu vou criar uma TBR chamada Próximas Leituras. Vou criar uma TBR chamada Leituras Futuras. E vou criar uma TBR Livros para 2024, por exemplo. Esse em específico vai ser uma das minhas próximas leituras, então eu vou deixar ele aqui como próximas leituras, tá? Como quero ler também. Beleza, eu criei aqui rapidamente uma TBR. Todos esses livros eu quero ler. Eu vou abrir aqui, ó, para os títulos caberem numa linha só. Agora vai de vocês, tá? Vou renomear aqui essa tabela para TBR. Vai de vocês fazer essa categorização ou não. Eu gosto de fazer para eu ter um controle do que eu já li e do que eu não li da TBR que eu me propus. Então primeiro eu vou criar uma nova visualização chamada lidos e vou criar uma outra visualização dos livros não lidos. Aqui em lidos eu vou só filtrar por status e livros concluídos. Então, ó, sumiu tudo, porque eu não concluí nenhum livro ainda. Aqui em não lidos eu vou filtrar status e não lido. E aqui no principal eu vou filtrar só por livros status quero ler. Então, quando eu, por exemplo, terminei Em Busca de Mim, eu venho aqui, marco como lido, ele vai sair da minha TBR, ele sumiu da lista dos próximos livros e ele entrou aqui para a tabelinha de livros lidos. Ah, vamos supor que a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes eu desisti de ler. Não cumpri esse livro na minha TBR no prazo que eu queria, não vou mais ler ele. Eu venho aqui e não lido. Ele foi também para a tabelinha de não lidos. Ó. O lidos está certinho, o não lidos só com os livros que eu cancelei e a TBR, os livros que ainda estão em vigor, em andamento. Voltando para o caderno de leituras, agora eu quero adicionar minha TBR aqui. Então eu vou criar outra visualização, dessa vez em galeria também. Vou puxar agora de TBR, eu não vou puxar de leituras. E eu vou criar uma nova visualização chamada Próximas Leituras e vou configurar do jeito que a gente tem configurado os outros, gente. Visualização de cartão puxando a capa. Tamanho do cartão vai de vocês, eu vou deixar médio mesmo. Não, vou deixar pequeno, com a capa desse jeito mesmo e concluído. Aí aqui em próximas leituras eu vou filtrar pela prioridade próximas leituras. Então ele vai pegar só os livros que estavam marcados como próximas leituras. Vou criar mais um também puxando de TBR, nova visualização. E esse vai chamar em galeria. E esse vai se chamar livros para 2024. E esse eu vou filtrar pelos livros para 2024. Então aqui eu criei várias tabelinhas, ó, várias coluninhas com as nossas TBRs. Eu vou tirar esse, mostrar o título. Você pode ver na sua tela principal separado da forma como você preferir. Aí vai de vocês. Eu criei aqui um para dar exemplo, mas no meu, por exemplo, no que eu uso, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma tabelinha de livros que eu estou lendo. Aí eu tenho a minha próxima TBR. E eu tenho também uma coluna só de livros que eu quero ler no futuro. Um dia eu quero muito ler esses livros. Aqui, na verdade, eu coloquei séries de fantasia que eu quero começar. Então é outra ideia aí de categoria que vocês podem criar também. Mas é basicamente isso, você separa como você quiser. Você pode também até filtrar somente, vou adicionar mais um filtro aqui, ó, somente os livros lidos. Ó, somente os livros que eu quero ler. Quando você marcar como lido, ele vai sumir da sua TBR, das suas próximas leituras. Você pode fazer isso também. Aqui, por exemplo, agora vamos falar sobre a
parte de personalização no seu layout. Eu quero colocar aqui uma divisão para eu saber que essa coluna aqui é só TBR. Eu vou colocar um título 2, que é um título um pouquinho maior. Vou escrever TBR, vou colocar em itálico para ficar bonitinho. Aí eu vou clicar aqui, ó, nesses pontinhos e ele vai trazer algumas configurações desse texto que eu acabei de marcar. E eu vou selecionar a cor e vou colocar azulzinho também. Ele vai ficar com um fundo azul. Eu vou arrastar ele lá para cima, ó. Aí ele criou meio que tipo um header, um títulozinho para você. Aí você pode fazer frufru, tá? Você pode, por exemplo, procurar na internet, ó, essas páginas que tem decoração de símbolos, como por exemplo esse aqui, ó. E você pode decorar o seu texto, sabe? Tipo o índice aqui, você pode colocar 3 pontinhos assim. Enfim, aí é coisa de garotas Tumblrs. Quem for Tumblr pode decorar da forma como preferir. Eu quero colocar aqui embaixo agora um resuminho do meu ano, que a gente criou todo aquele rolê lá de banco de dados, de arquivo, pra gente justamente fazer isso agora. Então eu vou adicionar um divisor. Eu quero dividir essa aqui em 2 colunas, eu acho que eu consigo. Aí, agora eu tenho mais 2 colunas aqui. Só digitar barra coluna que já vai aparecer as opções. Eu vou colocar uma lista de alternantes, por exemplo. Vou pintar ela de outra cor, de roxo. Lista de tarefas. Você pode aumentá-la aqui, ó, colocar itálico, negrito, lá. E aqui dentro eu vou colocar uma lista de tarefas. Então é barrinha, lista de tarefas. Aqui, ó. Que vai ficar direto na sua home, ó. Isso vai de vocês, você dá para você esconder ela se você quiser. Eu gosto de usar esse tipo de cubinho aqui porque você pode esconder se você não quiser que apareça. Você pode criar várias listas de tarefas também para ficarem escondidinhas aqui. Você pode deixar simplesmente sem cor, que daí ela vai ficar assim. Aqui no cantinho eu vou criar a nossa visualização geral do ano. Então barrinha, visualização em galeria do arquivo. Dessa vez não é de leituras e tem TBR, tá? É do arquivo. Eu vou colocar uma nova visualização e eu vou escrever resumo, que vai ser o resuminho que vai aparecer aqui pra gente. Vou tirar o título da base de dados e agora vou dar aqui já concluído, vou aqui nos 3 pontinhos, agora eu vou mexer nas propriedades e eu vou mostrar as fórmulas que são aqui, ó, fórmula 1, 2, 3, todas as fórmulas que a gente criou lá, ó, eu vou deixá-las visíveis. E olha como ele fica aqui pra gente. Fica, em 2023 eu li 6 livros, eu li 3.803 páginas, eu favoritei 3 livros e minha média de avaliação foi 4. Tudo aquilo que a gente criou lá atrás foi pra ele ficar bonitinho aqui. Aí você pode filtrar por nome e 2023 e daí ele vai aparecer só o de 2023. Se você quiser, você pode colocar o card mais grandinho, então layout, tamanho do cartão grande, ele vai ficar grandão assim, ó, mais espaçadinho. Quando você mudar pro ano que vem, tipo, eu já tenho meu de 2023, quero mudar pro de 2024, eu vou aqui no filtrar o de 2023 e só vou trocar para 2024. E ele vai aparecer agora o de 2024. Mas lembra, você precisa estar com isso criado lá no arquivo. Tá vendo que a gente tem uma linha só para 2024 e uma para 2023. Então virou o ano, você vem aqui e cria uma nova, 2025, e ele já vai estar tudo certinho, só para você usar. E aqui você vai poder filtrar. Agora eu posso filtrar também por 2025 se eu quiser. Aí beleza, isso aqui é basicamente o básico da página principal. Aí vocês podem colocar outras coisas que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, colocar uma visualização de todos os livros que vocês leram esse mês, vou colocar uma visualização de tabela, vou puxar lá de leituras e eu vou criar uma nova visualização. Então eu quero filtrar, por exemplo, só por mês. Eu vou colocar mês da leitura, dezembro, que a gente está agora. Então ele vai aparecer só os livros que eu li em dezembro. Eu quero também enxutar essa lista, deixar só o básico. Vou deixar formato autor, vou tirar páginas, página atual, vou deixar o progresso, vou tirar as notas, vou tirar o mês da leitura, vou tirar a data. Aí eu criei uma visualização mais enxutinha das minhas leituras de dezembro, por exemplo. Então, se você quiser deixar ele aqui, se você quer levar essa tabela, por exemplo, aqui para baixo da minha TBR, para eu saber os livros que eu já li e os livros que eu quero ler. Então, tudo isso você pode configurar, você pode personalizar. Não gostei da lista de tarefas aqui, quero levar ela para cá, também pode só arrastar. É muito simples. E séries, como que eu faço para controlar séries? Vamos lá, essa vai ser a nossa última página. Vou deixar em largura completa também. Existem várias formas que vocês podem brincar de cadastrar as séries de vocês. Vocês podem fazer em formato de tabela, também em formato de base de dados. Mas eu gosto de fazer em formato de to-do lists
de listas de tarefas, porque daí eu coloco o nome de cada livro que eu preciso ler. Uma opção que vocês podem fazer, opção número 1, é como lista de alternantes. Aí você coloca o nome da série, Stormlight, que eu estou lendo. Vou colocar ele como verdinho. Na verdade, eu vou criar aqui colunas. Vou colocar 5 colunas e eu vou levar o Stormlight para a primeira coluna, para ele ficar menorzinho, e cada coluna a gente coloca outro. Aqui dentro de Stormlight eu vou colocar uma lista de tarefas. Aí aqui eu já li Caminho dos Reis e vamos supor que eu já terminei Palavras de Radiância. E eu vou colocar esse como cinzinha, porque ainda está em andamento. Então aqui eu criei já uma série, um bloquinho de série. Quando você conclui, o que eu gosto de fazer no meu? Eu coloco um divisor. Vamos supor que eu li todos os livros do Stormlight. Aqui eu vou colocar 5 colunas também. Eu arrasto ele para cá, ele já vai estar todo completinho. E eu pinto de outra cor, por exemplo, verde, para sinalizar que é uma série completada e eu fecho. Vamos supor que eu abandonei Trono de Vidro. Não aconteceu, tá? Eu vou ler. Eu posso trazer ele para cá também e pintar de vermelho para eu saber que eu abandonei essa série. E você também pode criar o frase de destaque. Ele já vem com íconezinho, então se você quiser colocar aqui, ó, por exemplo, o ícone do raio. E eu vou colocar Stormlight Archive. Nesse tipo de bloco que a gente criou, quando você dá Enter, ele sai. Eu não sei como ele faz. Eu acho que ele não tem como você vir aqui e criar tipo um divisor. Ele vai criar fora, ó, tá vendo? Você faz aqui fora, depois você leva lá pra dentro, ó, divisor. Eu vou colocar uma lista de tarefas. Vou selecionar eles e vou arrastar pra debaixo do Stormlight. Aí ele fica dentro. Fazendo essa gambiarra dá certo. E eu acho que ele fica mais bonito visualmente do que assim. Mas esse aqui tem essa vantagem da setinha. Aí vai de vocês. No meu caso, minhas séries estão todas assim, dentro desses quadradinhos. Agora eu vou dar ideias para vocês de coisas que eu uso, como eu organizo o meu. Eu tenho uma página só do Goodreads Awards, que é essa aqui que vocês estão vendo, que eu também criei uma base de dados. Gente, é tudo muito simples. Depois que você aprende a criar essas categoriazinhas das tabelas, você pode fazer como você quiser. Então aqui no Goodreads Awards, por exemplo, eu fiz uma abinha com todos os livros que eu tenho interesse, que foram nomeados, mas eu também criei uma categoria, por exemplo, se ele foi nomeado ou se ele foi vencedor. E aqui nessa outra aba, eu só filtrei pelos vencedores. Tenho também uma página de Cosmere, que é o meu controle dos livros da Cosmere que eu estou lendo, que é dessa forma aí que vocês estão vendo, inclusive quem quiser printar aí, que é essa minha ordem de leitura que eu recomendo, que eu estou seguindo, que eu fiz pra mim mesmo. Eu só não li a Segunda Era ainda, mas eu já tô aqui no Stormlight. Eu criei, por exemplo, uma com ideias de vídeos, que eu não vou abrir agora, porque tem ideias de vídeos futuros, que é pra não dar spoiler pra vocês. Tem a minha parte de trabalho, com o meu controle financeiro, minhas senhas, meus jobs futuros, enfim. Tem uma parte de roteiros para o canal. Então aqui eu também criei, ó, uma pagininha, uma tabelinha com roteiros. E o backlog que eu falei para vocês, ó, eu fui lá no meu Goodreads, outro trabalho de corno. Eu fui lá no meu Goodreads e eu trouxe livro por livro pro meu Notion. Eu coloquei o ano que eu li, o nome do livro, a data que eu li e a nota. Só isso, porque é muita informação. Esse aqui eu deixei mais simples, mas ó, eu fiz de tudo. 2014, 2013, a tabela é gigantesca. 2016. Se um dia der o pau no Scooby, no Goodreads, eu tenho tudo aqui. É isso, basicamente. Espero que tenha ajudado vocês. Eu sei que é muita coisa, eu sei que esse vídeo ficou gigantesco, mas é um tutorial completão, com tudo que vocês podem fazer dentro do Notion. A partir do que eu ensinei vocês também podem usar. O Notion é muito sobre usar a criatividade, sabe? De você pegar a sua criatividade, como que eu posso brincar com um banco de dados que linkam com a página principal, que eu crio visualizações. Aí vocês podem fazer da forma como vocês preferirem. Tem gente que, por exemplo, nas leituras, gosta de criar uma categoria para citações. Então, aí eu já acho, eu não gosto de fazer porque eu tenho preguiça, mas tem gente que vem e digita todas as citações favoritas do livro para elas ficarem registradas no Notion também. Aí você pode categorizar, você pode criar, por exemplo, aqui em leituras, uma categoria de gênero do livro que a gente não fez, né? Mas aqui em seleção, ó, gênero. Quando você vai colocar mais de uma, só uma dica para vocês, é a propriedade seleção múltipla. Tem a seleção, que vocês percebem que eu só consigo marcar um de cada vez, ó. E tem a seleção múltipla, que vocês conseguem marcar mais de um. Então, fantasia e ação, por exemplo, ó, daí ele fica 2. Aí vocês conseguem, por exemplo, uma dica para vocês, uma sugestão. Criar uma página ou uma visualização onde vocês vão separar todos os livros de vocês por gênero. Vocês também podem. Você pode filtrar. Eu quero que o Notion me mostre todos os livros de fantasia. Você pode fazer isso também. Então, aí
é passar o dia inteiro mexendo e criando. Esse foi então o vídeo tutorial de como você criar o seu caderno de leituras no Notion. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida, não deixa de colocar aqui nos comentários, eu vou tentar ir ajudando vocês aos poucos, tá? Mas eu acho que tá tudo bem explicadinho, qualquer outra coisa é só vocês conversarem comigo aqui embaixo. E comenta também se você usa o Notion, se você tem esse costume, como que é a sua experiência dentro do aplicativo, dentro do programa. Já fazem 2 anos que eu estou usando o Notion e eu tô indo pro meu 3º ano e eu não pretendo mudar, na verdade eu pretendo migrar ainda mais a minha vida lá pra dentro, porque a organização ali é muito boa. Se você gostou do meu trabalho e você ainda não é inscrito, considere se inscrever, clica no botãozinho aí embaixo, eu posto vídeos literários todas as semanas. Me segue nas redes sociais e se você quer apoiar o meu trabalho, além de você comprar seus livros ou qualquer outra coisa pela Amazon, usando os meus links que estão aqui na descrição, você também pode se tornar um membro. O tutorial do Notion, por exemplo, foi feito ao vivo junto com os membros, então eles tiveram acesso a essa aula muito antes do que tá vindo aqui pro canal. Mas fora isso, tem conteúdo antecipado, tem conteúdo dos bastidores, a gente tem leituras conjuntas todo mês, tem um grupinho no WhatsApp pra gente conversar diariamente. São várias recompensas que você pode ter aqui dentro do canal e também você super me ajuda a continuar trabalhando com o YouTube, tá bom? Pra você se tornar um membro é só clicar no linkzinho que tá aqui na descrição. Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!